Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, ou também boa tarde, boa noite, a depender da hora que você vai assistir esse vídeo. Um Feliz Natal para você, que Deus abençoe rica e abundantemente a sua família. Estamos dando início aqui às nossas celebrações, à nossa comemoração desse Natal. Convido você a se juntar a nós nesse momento de gratidão, de celebração e de adoração a Deus, ao Deus que veio a esse mundo, que se aproximou de nós, que se fez um de nós, que morreu por nós na cruz, que nos salvou, que nos deu vida, vida plena, vida completa. Que juntos celebremos essa data tão importante para nós e que nos traz alegria e que nos traz esperança. Deus te abençoe, vamos louvar, vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Tudo é paz, tudo é amor. Dormem todos em redor. Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz da terra e céu, nosso Salvador é Jesus Senhor. glória a Deus, glória a Deus. Cantam anjos lá no céu, Boas novas de perdão, graça, excelsa salvação, prova deste amor, dá o Redentor. Rei da paz, Rei de amor. Deste mundo criador, Vinde todos lhe pedir, que nos venha conduzir. Deste mundo é luz, é o Senhor Jesus. te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor,
te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, grande é o Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chama, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tzidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, que tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chama, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Não, não, não. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tzidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, que tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tzidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus, que tudo governa. Tudo governa. Olá a todos vocês, a gente está passando aqui para deixar uma última mensagem aí de final de ano para todos vocês, especialmente nesse dia em que a gente comemora o Natal, em que a gente celebra o nascimento de Jesus. A gente fica muito preocupado e muito atento às comidas que a gente come no Natal, aos presentes que a gente tem que dar, aos amigos ocultos, às confraternizações de final de ano, mas a gente sabe que o mais importante do Natal não é nada disso, né? Que o mais importante do Natal é a gente lembrar
que Deus um dia enviou seu filho, que ele nasceu para que a gente pudesse ter esse relacionamento com ele, para que a gente possa ser próximo dele, para que a gente possa ter esse contato com Deus, sermos acolhidos, termos essa aliança com Deus. E nessa época do ano, quando a gente vai chegando ao final do ano, né, a gente tende a fazer assim uma retrospectiva e a pensar, fazer aquele balanço, né, de pensar o que 2022 trouxe pra gente, o que a gente vai planejar para 2023. Isso é algo comum nesse marco, né, de virada de ano, de encerramento de um ciclo, início de um outro ciclo. E eu queria dizer especialmente que eu tenho muitos motivos para agradecer a esse ano de 2022, muitas coisas boas, muitas vitórias que tivemos, muitas respostas de oração em 2022. Mas o que eu queria dizer, o que eu queria que a gente pensasse aqui hoje não é exatamente, não é propriamente agradecer, né? Eu acho que a gente tem que ser grato, sim, mas hoje eu não quero só agradecer, né? Eu queria que a gente pensasse que quando nós agradecemos pelas nossas vitórias, e é muito bom a gente ter vitórias, né? E a gente quer sempre ter vitórias, mas às vezes a gente esquece que a vitória ela é um passo final, resultado de uma batalha, né? A gente só alcança a vitória porque a gente passou por uma luta, por uma batalha, por algo que não foi tão simples, que não foi tão corriqueiro, e que por isso quando a gente conclui, a gente tem êxito naquilo que a gente está enfrentando, naquilo que a gente está realizando, a gente considera então que a gente alcançou uma vitória. E é esse trajeto, esse percurso até chegar na vitória, é nesse momento em que a gente precisa mais de Deus, né? É que a gente sente o poder de Deus, é que a gente sente fortalecimento que Deus tem possibilidade de dar a cada um de nós. É esse caminhar pelo vale da sombra da morte é que faz toda a diferença, né? É ter Deus nesse caminhar é que faz toda a diferença. Às vezes a gente fica focado, e o meu ponto é esse, às vezes a gente fica focado e a gente se restringe a agradecer a Deus pela vitória, por aquilo, pelo resultado final, mas houve um percorrer ali, né? Houve um processo ali até alcançar aquela vitória, e se a gente olhar para trás a gente vê que na maioria dos casos, eu diria que 100% dos casos, foi muito importante, fez muita diferença, com certeza, a gente ter Deus durante a jornada, né? Não só agradecer a Ele, portanto, pelo final, pelo resultado final, mas sermos gratos a Ele pelo apoio, pela presença ao longo do caminho. E a palavra de Deus diz, lá na carta de Pedro, que Deus ele é fiel, né? Que Ele não tarda a sua promessa, apesar de alguns acharem que ela é demorada, né? Apesar de muitas vezes, não é exatamente com essas palavras aí, o versículo, mas a ideia é essa. Deus ele é fiel e ele cumpre as suas promessas. Ainda que nós, em muitos momentos, achemos que está demorando, que o cumprimento da promessa está sendo demorado. E o resumo de tudo isso e a conclusão que a gente tira é, primeiro, que Deus ele é fiel, ele cumpre, ele cuida de nós, e a promessa dele é que ele nos sustentará e cuidará de nós. E ele cumpre essa promessa. E a segunda é que ele cumpre no tempo em que ele entende que é certo, né? Em que ele entende que é o determinado. E às vezes a gente acha que é um tempo demorado, a gente acha que a promessa está sendo retardada, né? Está demorando muito, mas a verdade é que Deus sabe exatamente o tempo certo das coisas acontecerem, e cabe a cada um de nós confiarmos nisso, né? Então eu desejo que a gente, nesse final de ano, nessa proximidade aí, nesse dia de Natal, nessa virada de ano, que a gente tenha essa reflexão, né? Que a gente possa pensar não só nas vitórias, mas pensar nas batalhas, nos momentos em que a gente se sentiu fraco e a gente teve Deus ali para nos fortalecer, até que a gente chegasse a uma situação mais confortável, uma situação melhor, que a gente tenha essa convicção, esse sentimento mesmo de que Deus ele nos
Ele nos abraça, Ele nos acolhe, Ele nos fortalece, Ele está ali próximo de nós. Isso é importante a gente entender, a gente lembrar, jamais esquecer. Então que a gente possa não só ter essa reflexão sobre 2022, mas que a gente leve isso como uma certeza para 2023. Haja o que houver, venha o que vier, né? Seja o que o ano traga pra gente. A gente sabe que as circunstâncias podem mudar, os vírus podem mudar. Não desejo vírus nenhum para 2023, chega, né? Já deu. Mas novos desafios certamente aparecerão. Mas a gente crê que Deus vai estar com a gente também nesses momentos, nos fortalecendo. Amém? Um Feliz Natal para todos e Deus abençoe cada um de vocês. Bom dia, igreja. Surpresa, depois de quase um ano, né? É uma alegria gigantesca, né? Poder voltar a falar com vocês, poder trazer uma palavra, ainda que rápida, né? Mas nessa época tão importante aí pra gente, né? Como cristão, né? Que a gente considera aí como o principal feriado, né? Que a gente tem aí do cristianismo, que é o próprio Natal, né? E poder vir trazer essa palavra depois de quase um ano sem vê-los, no qual a gente tem saudade, né? Não é muito fácil, né? Ficar sem esse contato, né? Que era semanal aí entre a gente, né? E hoje a gente está um pouquinho aí distante de vocês, mas o coração está aí, né? Muito, muito feliz de ver a igreja seguindo, com ótimas pregações que vocês têm assistido, né, com pastores extremamente abençoados, né, e aqui a gente está no processo de recomeço, né, ainda que um ano, né, um recomeço, e todo recomeço não é simples, né, por mais que seja bom, por mais que seja legal, não é fácil, né, você tem todo o processo de adaptação, todo aquele processo que você passa aí na sua vida para você sair de um ponto que você estava tranquilo, confortável, e sair desse ponto, essa zona de conforto, né? E é bom a gente passar por isso de vez em quando. Eu confesso a vocês que para mim tem sido desafiador, né? Mas é muito legal já poder olhar para trás, né? E ver daquilo que passou nesse ano aí que está se completando, né? E lembrar que até aqui Deus tem nos ajudado, né? E hoje a gente está aqui já temos uma igreja que a gente congrega, né? E é um prazer poder estar ainda participando, ainda aqui virtualmente, das atividades do Ministério Palavras de Deus, né? Que é a nossa igreja, é onde eu me converti, é onde eu fui o primeiro culto evangélico e é a igreja que eu pertenço, né? E é muito bom a gente ver isso. E quando a gente lembra de recomeço, né? O Natal tem um pouco disso, né? É bom a gente lembrar que o Natal, o que é o Natal? Né? O Natal você tem a criação do mundo, né? Que a gente tem essa narrativa em Gênesis, né? Quando havia a criação do mundo no qual Jesus já estava lá, né? E você tem o renovo, né? O renascimento, o recomeço, que é exatamente no momento do Natal, né? E esse Natal, né? Esse recomeço, esse renovo, que é o que eu posso falar que a gente está vivendo nesse momento. A gente está um pouquinho distante, vocês estão aí num calor agradável, uma temperatura agradável. A gente aqui está no frio, né? Aqui hoje não é muito simples, não está muito boa a temperatura, não. A gente está batendo aqui hoje -8, ou seja, 8 graus negativos, está bem frio, é um dia bem frio mesmo. Está no meio aí de uma, que eles chamam, né, de tempestade de inverno, vamos dizer assim. E não está muito fácil, não, nesses dias aqui. A gente está bem recolhidinho em casa, mas a família chegando aqui, né? A Glaucia está vindo, né? E o nosso Natal com os nossos familiares vai ser virtualmente, através da Alexa, através dos nossos contatos. Não é simples, mas é o que Deus reservou para a gente é muito grato por isso, né? A gente é extremamente grato por tudo aquilo que Deus pôde nos dar. E o versículo que eu queria deixar hoje aí com vocês, ele está em João, né, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, né? Que ele diz mais ou menos assim, né? Ele fala que no princípio era o verbo, e ele traz esse verbo com letra maiúscula, né? E o verbo estava com Deus, né? Um verbo que estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, preste atenção nisso, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
ele estava no princípio com Deus. Ele com letra maiúscula, porque se refere a Cristo, né, que é a razão da gente comemorar esse Natal, né? É a razão da gente estar se reunindo aí no dia 25 de dezembro, embora a gente saiba que não é exatamente o dia que ele nasceu, não é acurado como esse dia, mas é de fato a data comemorativa, né? A data que a gente comemora como isso, né? E na continuação do versículo ele fala: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada foi feito. Essa palavra é uma palavra que João escreveu, que ele é muito importante, muito interessante a gente pensar nesse Natal, né, porque ele diz, né, a razão da gente ter o Natal, esse Jesus, ele chama Jesus de verbo, né, e verbo com letra maiúscula, né, e você vê essa mesclagem entre o verbo e o Criador, né, Deus, quando ele fala que o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? A gente vê aí uma citação clara, né, de parte da triunidade, trindade, né, que a gente conhece, mas esse versículo estava muito baseado em duas coisas que a gente tinha aí na época, né? A primeira é o que se via, né, em relação aos gregos, né, aos estoicos, quando você pega da palavra verbo no original, era logos, né? E o que era logos, né? Era um princípio racional porque o mundo existe, né? É isso que queria dizer em relação a essa palavra, né? É um motivo para o mundo existir, né? Já quando você vai em cima do povo que é o povo originário de Deus, né? Quer dizer, escolhido por Deus, que são os hebreus, né? Em Gênesis 1, quando você pega no próprio livro do Velho Testamento, né? Ele já traz, né, que a palavra, né, com letra maiúscula, a palavra de Deus, né, ela era, né, o ato poderoso da criação, né? Era a razão também de tudo se criar, né? O que ele quer dizer nisso em Gênesis 1? Deus quis, Deus disse e assim foi feito, né? Assim foi criado, né? Então a gente vê nesse versículo aí de João 1 a mesclagem esses dois pensamentos, né, que a gente tinha na época, né? Tanto assim, acaba sendo um pouco mais filosófico, né, o que ele está falando, mas é basicamente isso, né? A própria Bíblia é uma junção de textos, muitos deles filosóficos também, né? E é muito bom a gente entender o que eles queriam passar com essa mensagem. E a mensagem que eles queriam passar era exatamente disso, de alguém que podia criar, mas que também podia fazer, né, essa criação se adaptar ao que era da vontade dele, né? E isso, né, quando a gente está falando do que o João estava querendo dizer, era a junção, né, da racionalidade do universo, né? E por que isso aconteceu? Porque Deus foi criativo, Deus quis fazer isso. A gente existe, eu posso estar aqui onde eu estou, vocês podem estar aí onde vocês estão, porque Deus quis assim, né? Isso passa pela questão da onipotência dele, mas também pela a própria criatividade, né, que Deus tinha, né? E isso diz muito, né, o que Jesus, né, através dessa celebração que a gente faz no Natal, né, daquilo que Deus queria através de Jesus para o mundo físico, quando ele mandou o seu único filho, né, para vir para cá e ser encarnado, né? E quando a gente fala de encarnado, de novo, a gente está falando de uma época que João escreveu isso, era a época dos gregos, né? E os próprios gregos na época, né, os filósofos gregos, eles diziam, né, que isso era um termo que até a gente conhece bem, que a carne é má e o espírito era bom. Eles seguiam muito essa corrente, né? De que isso também, você vê que Paulo fala um pouco sobre isso, mas eles faziam exatamente uma separação, né, como se fosse o espírito sendo bom, né, e a carne sendo necessariamente ruim, né, sendo necessariamente ruim. E quando você pega, né, nessa história o nascimento de uma criança sem como a gente pode dizer, sem recursos, né, porque ele nasceu num estábulo, na poeira de um estábulo, né? A gente não pode dizer que Jesus era pobre, mas também não pode dizer que ele era rico, né? A gente vê pelas referências que ele teve dificuldade no seu nascimento. A gente tinha
Primeiro, a questão da perseguição e segundo, que não foi muito simples para ele nascer, né? Mas quando você vê que Cristo nasceu num estábulo, né, você vê uma afirmação, né, de uma criação de algo físico, né, e essa ligação com o mundo natural, né, que é o próprio corpo de Cristo, que é algo que a gente celebra, né, na Páscoa com a morte dele, né? Não somente com a morte, mas com a ressurreição, quando a gente come do pão, né, e bebe do vinho, né? E o legal dessa história é que, em vez da gente esperar como os gregos esperavam, né, já que o corpo era mau e o espírito era bom, né, que a gente pudesse esperar uma futura existência, né, de um mundo imaterial, onde somente a nossa alma pudesse viver para tudo dar certo, Cristo veio para exatamente quebrar isso, né? E ele veio para nos dar uma coisa que eu acho que é o grande presente desse Natal, que é a graça, né? A possibilidade da gente já ter nessa época do nosso corpo, né, na nossa vida, enquanto corpo, uma possibilidade de viver em bondade, né, de viver em conformidade com o que é a boa vontade de Deus, né? Isso vai contra até a ideia de que a gente só poderia fazer isso quando estivesse, né, já desprovido desse corpo. E é isso que Jesus quis, né, com essa história de renovo, né? E é muito legal a gente olhar o Natal, e o Natal aqui é bem bacana, né? Não somente pelo você vê isso no frio, mas pelo excesso de luzes, né? Tudo aquilo que se faz, já se decora muita coisa, né? Inclusive as igrejas fazem cultos especiais, como a gente também faz aí, né? Mas o pessoal realmente para, né? Eles param em dois grandes feriados aqui, né? Que é o Thanksgiving, né? Que é o Dia de Ação de Graças, e o Natal. Esses são os dois grandes feriados aqui para os americanos e com certeza, né, eu creio que são os dois grandes feriados que a gente pode considerar para os evangélicos, né, para os cristãos por si só, né, pelo que eles representam, né. Embora você tenha alguma controvérsia em relação à representação do Thanksgiving, né, do Ação de Graças, o próprio Ação de Graças, independente do fato histórico que aconteceu, ele é uma forma de agradecimento a Deus, né? E é algo que a gente tem que pensar, né? E esse agradecimento que vem nesse dia de Ação de Graças, que vem nesse dia de Natal, tem muito a ver com isso. A gente ter certeza que a gente está aqui por causa da graça de Deus, né? E é legal, né? Tem um hino aqui famoso, né? Antigo, né? Que ele diz, né? Que é incrível a gente ver nosso Deus, né? Que é o Criador, que criou um mundo, né, que tem toda a vontade, tudo aquilo, ele reduzido ao tamanho de um palmo, né, no tamanho de algo palpável, né, e de forma incompreensível ele foi feito homem, né, foi feito humano, né, e isso é uma coisa que para a gente é muito difícil de entender, né, você pensar num Deus que foi revelado, né, em uma criança nascida num estábulo, numa estrebaria, né, durante um Império Romano, sendo perseguido só por nascer, numa família que não tinha riqueza, não tinha fama e não era poderosa, né? E isso quebrava qualquer padrão, quebrava qualquer situação do que tinha na época, né? E essa criança que ia poder nos trazer conforto, alegria e mais do que isso, né, uma salvação, né? Possibilidade de sermos salvos, né? E a minha mensagem nesse dia é isso, que a mensagem do Natal é essa. É uma mensagem de renovo, de salvação, né? É a razão do Natal existir, né? Mesmo a gente sabendo que não é o dia exato, né? Quanto ao nascimento efetivo de Cristo, ela é exata quanto à acurácia da existência de Cristo. Ele veio, ele nasceu, né? E pôde cumprir a vontade de Deus para todos nós. E essa é a razão que eu estou aqui, é a razão que vocês estão aí celebrando o Natal. Então, para vocês, Ministério Palavras de Deus, um grande beijo da minha família, um grande beijo meu. A gente sentiu muita falta. Vocês, em julho, se Deus quiser, a gente vai fazer uma visita para vocês, né? Vai ser muito bom poder frequentar durante um tempo os cultos, né? Enquanto isso, a gente está aqui, temos uma igreja que está nos acolhendo muito bem também. E é maravilhoso saber que aqui, aí, ou na China, onde quer que seja, é importante que a palavra de Deus esteja sendo pregada, né? Mais do que tudo, mais do que a nossa vontade, mais do que o nosso desejo. E é isso que eu desejo para vocês.
né? Que a gente possa ter um Natal, que a gente pense na razão do Natal, do dono do Natal, né? Que é Cristo. E que Deus possa abençoar vocês, possa também nos abençoar, e em breve aí a gente se vê, né? Porque o tempo passa rápido, um ano passou muito rápido, daqui a pouco aí 6 meses mais é fácil daí da gente também poder se encontrar, se Deus quiser. Deus abençoe vocês, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e muita saudade. Feliz Natal, Ministério Palavra de Deus. Tchau, tchau. Boa tarde, gente. Tudo bom? Primeiro de tudo, Feliz Natal para todos. E na minha parte da mensagem eu queria falar um pouco de novo sobre meditação, que é uma coisa que Deus tem me tocado nos últimos meses. Vocês todos sabem disso, que tem visto minhas pregações. Mas eu queria também, pessoalmente falar sobre isso, falando sobre o nascimento de Jesus Cristo, mas eu não estava encontrando a forma apropriada de fazê-lo. E eis que, coincidentemente, a Bíblia, quando fala do nascimento de Jesus Cristo, também fala de meditação. E vocês podem pensar que e vou deixar vocês pensarem o que vocês quiserem, não importa, que é implicância minha, mas que a vida da gente pode ser muito bem cristã e movida pelo Espírito Santo sem meditação, mas o Espírito Santo discorda de vocês, se vocês pensam dessa forma, e eu queria mostrar para vocês aonde está isso, inclusive, coincidentemente, nesses trechos que falam sobre o nascimento de Jesus Cristo. E enquanto a gente está celebrando esse nascimento do Messias, a vitória, né, de Deus sobre nossa morte, sobre o pecado e a chegada da nossa salvação, eu queria que a gente lembrasse de 2 trechos específicos que estão no livro de Lucas, a começar em Lucas 2,15, que fala a respeito dos pastores, né, que foram anunciados pelo anjo da vinda de Jesus, do nascimento do Messias. E no 15 diz assim: ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que o ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. E mais à frente, quando já Jesus com 12 anos de idade, né, no meio dos doutores, no versículo 48, Maria e José o acham, né, no meio dos intérpretes da lei, no meio do templo, né, ao ter sido celebrada a época da festa da Páscoa. E no versículo 47, no 48 diz: logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E Jesus lhe respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso, obediente. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Pois bem, meditar a palavra de Deus no seu coração, não na mente. Guardar, meditar, é basicamente a mesma coisa, né? Guardar significa proteger, conservar intacto, ileso. Então, um guarda tem como objetivo proteger aquilo que ele está guardando. Do quê? De qualquer coisa que venha a acabar com aquilo, a deteriorar aquilo. E da mesma forma, a gente, quando medita da maneira cristã, a gente precisa guardar aquilo sobre o que a gente está meditando vivo no centro da nossa atenção e permitir que aquilo cause um efeito na gente. Meditar significa ponderar, orientar
até mesmo medir, porque a palavra meditar originalmente vem da mesma raiz de medicina e da própria raiz da própria palavra medição, que significa realmente pensar a respeito, ver, entender os limites, mas também não apenas entender os limites, mas entendendo os limites, entendendo o contexto da situação que é o seu objeto de meditação, você descobre por ali um caminho para seguir. Por isso, então, a questão da orientação também. Então, quem medita sobre algo. E Maria estava pegando todos esses eventos, o nascimento de Jesus, o aparecimento do anjo, a visita dos magos e também dos pastores, ela guardava isso dentro do seu coração. E uma coisa importante para se pensar a respeito da meditação que Deus chama a gente para fazer nesse período, assim como em qualquer outro período da vida, é que ela não é feita como se fôssemos uma máquina ou como um HD que registra apenas as informações para serem utilizadas para um melhor propósito em outros momentos. Deus não sabe que nós não somos máquinas. Nós não fomos feitos especialmente para guardar informações. E quando a gente está entrando em intimidade com Deus, em relacionamento com Deus, Deus não quer que a gente simplesmente vire um papagaio de imitação que guarda as coisas sem pensar a respeito, sem ponderar a respeito, sem digerir a informação a respeito, e ela se transforma em algo diferente em nós. Então, quando a Bíblia fala pra gente que Maria guardou e meditou essas coisas no seu coração, ela não estava simplesmente decorando alguma coisa. Ela estava permitindo que essas verdades que ela viveu a transformassem, causassem uma reação nela. Todos nós, quando passamos por dificuldades, ou até mesmo por alegrias, qualquer coisa que acontece com a gente tem a tendência a ter uma resposta emocional. Quando as coisas acontecem de forma agradável para a gente tem reações agradáveis, concordemente, né? A gente fica alegre, fica aliviado, fica em paz. E quando acontecem coisas que nos deixam nervosos, ansiosos, a gente fica com medo, fica com raiva, fica com dúvida. E essa é uma maneira normal de um ser humano que tem todas as suas funções cognitivas integradas, funciona. E com Deus não é para ser diferente. A questão toda é que a recordação intelectual e a reação emocional são apenas duas ferramentas que Deus usa para que nós façamos de fato a meditação. Porque no final das contas, tudo que Deus tem chamado a gente para fazer, Ele faz como se fosse um convite. Tudo que Ele demonstra nos evangelhos, inclusive na época do Advento, com o seu nascimento, é uma prova de amor. E o que Deus chama a gente a fazer e meditar nesses dias é para que a gente permita que essas provas de amor abram os nossos corações para ouvir o convite que Deus nos chama a responder, que é sempre o mesmo: você é meu, você é minha. Deixa de andar pelo mundo que só traz aflição e caos. Volta para casa. E esse é o objetivo final da meditação. Esse é o objetivo final da oração. Que através dessa abertura do nosso coração, pela recordação dos eventos, pela reação que nós temos a eles, emocional e intelectual, que ainda não é a meditação, que nossos corações então se abram e permitam que Deus fale dentro do âmago do nosso ser. E essas revelações que Deus faz diariamente, à medida que a gente abre as nossas vidas para Ele, é isso que nos transforma. É isso que nos liberta dos pecados. É isso que nos faz pequenos cristos. E esse é o objetivo final da oração. Quando Cristo responde ao pedido dos seus discípulos, ensina-nos a orar,
e ele e ele ensina o Pai Nosso, vamos lembrar que os próprios judeus já tinham livros de orações imensos, e já todas elas bem feitas e bem organizadas. Não significa que você não possa usar delas, mas Cristo deu mais uma vez uma outra fórmula, igual às outras fórmulas de oração que os judeus mesmos já tinham. Só que esse é apenas o primeiro passo. Quando Cristo nos chama a pensar e meditar a seu respeito, Ele não está falando para que a gente crie fórmulas mágicas que a gente possa repetir e elas vão criar um efeito ao nosso redor benéfico para o que a gente quer alcançar. E muitas das vezes a gente ora e a gente busca a presença de Deus com esse intuito. Mas o intuito da oração não é transformar as coisas ao nosso redor de forma que sejam favoráveis a nós. O objetivo da oração e o objetivo da meditação, da maneira como eu estou escrevendo aqui, e a maneira que a gente viu no livro de Lucas, a da própria Virgem Maria fazendo isso, é que a oração nos transforme e para fazer com que a nossa mente, nossas emoções e nosso coração sejam favoráveis a Deus, sejam submissos à sua vontade e creiam naquele a quem Deus enviou, que é o seu próprio Filho. E a gente pode fazer isso não apenas quando a gente medita a respeito do Advento, mas todas as coisas que a gente faz, utilizando esse mesmo método, a gente pode usar isso para pensar a respeito do que está escrito na Bíblia. A gente pode pensar naquilo que nós mesmos estamos falando com Deus nas nossas orações, sejam elas formulaicas, como a oração do Pai Nosso, ou não, que sejam orações mais livres. A gente pode fazer isso com as músicas que a gente lê na igreja e canta na igreja, mas é muito mais, eu quero deixar isso bem claro, do que apenas uma decoração, uma decoreba e uma interpretação de texto gramatical ou semântica. Isso não passa de intelectualismo, e não é isso que Deus quer. E também não é que a gente fique emocionado e chore com todas as palavras, de modo que qualquer palavra, qualquer letra de uma música, por mais boba que ela possa parecer, façam que a gente chore rios de lágrima. Nem uma coisa nem a outra são um propósito final. E nenhuma delas propõe e consegue fazer uma transformação interna na gente. O que essas coisas permitem é que abra-se uma porta em nossos corações e que a verdade que não pode ser expressa em palavras de Deus, em palavras humanas, ela habite ricamente em nossos corações e nos transforme de dentro para fora. E não só a gente pode fazer isso com a Bíblia, não só a gente pode fazer isso com as letras das músicas que a gente canta e as palavras que nós proferimos quando nós oramos, de novo, sejam elas baseadas em uma fórmula ou não, a gente pode fazer isso com os próprios eventos do nascimento de Jesus Cristo. Nesse período em que celebramos o Natal, nós podemos orar sobre a Anunciação, nós podemos orar sobre a maneira como João Batista no ventre de Isabel se estremeceu quando entrou em contato, estava na mesma sala que o Messias, que já havia sido concebido dentro do ventre de Maria. Nós podemos fazer isso sobre a visita dos Reis Magos, sobre os pastores que a gente acabou de ler agora, sobre o nascimento e sobre a apresentação de Jesus no templo, e sobre todos os eventos, inclusive, que estão escritos no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, e escritos pelos próprios apóstolos para que nós creiamos. Não é crer com a nossa cabeça. O mundo já está cheio de cristão intelectual e até mesmo cristãos emocionais. Mas o mundo está muito ralo de cristãos que foram transformados no seu coração. E é isso que eu convido vocês a fazerem nesse Natal. Que vocês possam separar com carinho algum tempo dos seus dias e meditem com as suas mentes,
com as suas emoções, sobre a obra indescritível que Deus fez nesses dias. O milagre do advento. O milagre do Deus que se fez carne e habitou no meio de nós, esvaziado na forma de servo, não apenas para servir de sacrifício na cruz pelos nossos pecados, não apenas porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas porque a sua própria aparição nesse mundo foi usado com ele como forma de poder provar o seu amor por nós. Não de um Deus que estava distante, mas um Deus que viveu aqui e que, através do seu povo, continua vivendo e, através do Espírito Santo, continua vivendo as nossas alegrias, os nossos rancores, os nossos medos, as nossas tristezas e nossas dores. E sobre tudo isso ele foi vencedor, para que nós, unidos a ele, transformados na sua imagem e semelhança, podemos também ser co-herdeiros dessa vitória que ele nos deu. E tudo isso começou porque Maria disse: eis que se faça na sua serva conforme a vossa vontade. E esse foi o evento que deu origem a toda a história dos evangelhos. E é por isso que hoje nós escutamos a vir as palavras de Jesus Cristo e elas chegaram até nós de modo a que nós possamos ser transformados. Não mais vivamos segundo os propósitos e vidas que nós vivemos até mesmo um segundo atrás. Que todos os dias desse Natal possam ser dias, e do Ano Novo, possam ser dias em que nós possamos olhar para Jesus Cristo, meditar a respeito da sua vida e abrir nossos corações para que o seu Espírito Santo faça morada e nos transforme. E que nossa vida seja como o caminho do justo, que brilha mais e mais até ser o Cristo do dia perfeito. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E bom Natal, bom Advento a todos. Amém. Meu irmão, minha irmã, Feliz Natal. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa abundantemente, não apenas nesse dia, mas nesse dia de uma maneira especial e ao longo de todo esse novo ano que está para surgir aí. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Nesses dias que antecederam aí o Natal, enquanto eu pensava a respeito dessa mensagem de hoje, que estou aqui compartilhando com você, uma frase ficou muito forte na minha cabeça. Uma frase de um filme antigo, filme Coração de Cavaleiro, com aquele ator que eu não vou me aventurar em falar o nome, mas que fez o Coringa do Batman também, enfim, muito conhecido. E nesse filme, ao longo da história ali, é dito para ele a seguinte frase: você foi medido, você foi pesado, avaliado e considerado insuficiente. E essa frase tem muito a ver com a nossa história se Jesus Cristo não existisse. Todos nós, por causa do nosso pecado, por causa das nossas injustiças e por não haver nada em nós que nos torne verdadeiramente suficientes diante de Deus, que torne a nossa justiça suficiente diante de Deus, ao sermos examinados sem Cristo, nós também somos considerados insuficientes. A nossa justiça, as nossas obras, tudo que nós podemos fazer de melhor, verdadeiramente não são suficientes diante de Deus para nos fazer justos verdadeiramente e para garantir que nós sejamos salvos.
Por isso esse dia é tão importante, por isso esse dia é tão maravilhoso, ele é tão digno de ser celebrado. É claro que a gente sabe que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, mas na falta do dia correto, a gente está aqui celebrando o nascimento de Jesus, esse dia maravilhoso, importante, onde Deus olha para nós e, atestando a nossa insuficiência, atestando a nossa incapacidade, Ele resolve vir a nós através do seu Filho. Ele resolve se fazer homem, se fazer um de nós na pessoa de Jesus Cristo, e por causa dele e pelos méritos dele nos tornar suficientes diante de Deus, nos tornar justos, nos declarar justos diante de Deus. Porque esse dia existe, ou melhor, porque esse dia existiu, é que hoje nós podemos estar aqui. Porque esse dia existiu, nós hoje temos comunhão com Deus. Porque esse dia existiu, hoje nós somos chamados filhos de Deus. Apesar de toda a nossa insuficiência, apesar de sermos medidos, pesados, avaliados e considerados insuficientes, nós temos um Cristo que é mais do que suficiente para nós. Nós temos um Cristo que é tudo aquilo que nós precisamos para estar diante de Deus. E é tão maravilhoso a gente observar a bondade de Deus e o amor de Deus por nós, que desde os primeiros minutos da existência de Jesus Cristo, Deus vai mostrando a que Ele veio. Deus vai nos revelando qual era o propósito de Jesus Cristo. Uma evidência clara disso é quando a gente observa a genealogia de Jesus Cristo. A genealogia de Jesus Cristo que, olhando de cima a baixo, do primeiro até o último, do primeiro até o próprio Cristo, nós encontramos ali, a parte de Jesus Cristo, obviamente, uma lista, uma seleção de pessoas insuficientes. A gente sabe, não querendo me alongar, as genealogias elas eram escritas e elas eram um tipo de atestado, né, de linhagem, um tipo de atestado da nobreza, né, sobretudo de reis, contando ali a sua história através da sua árvore genealógica. E, enfim, com Jesus Cristo não foi diferente. Mas diferente do que nós faríamos se fosse a nossa genealogia, tentando esconder um defeito aqui, tentando esconder um defeito ali, tentando tirar aqueles menos nobres, aqueles que tiveram comportamentos não muito louváveis. Na genealogia de Jesus Cristo nós encontramos toda sorte de pessoas, toda sorte de insuficiência, toda sorte ali de pecados, né? Para não me estender muito, podemos citar alguns casos, como, por exemplo, podemos listar aqui, por exemplo, a Raabe, que era uma prostituta. Podemos citar a Ruth, que era uma moabita, que era uma estrangeira. Podemos citar, depois de Davi, podemos citar Betseba e o próprio Davi, né, que deram continuidade a essa linhagem a partir de um relacionamento adúltero, de um relacionamento que começou errado, que culminou na morte de um homem inocente, partindo de um adultério, seguido de homicídio. Enfim, depois de Davi, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, apesar ali dos seus pecados, nós vemos na linhagem dos reis que sucederam Davi, pessoas que praticaram o mal, pessoas que se desviaram, pessoas terríveis, como, por exemplo, para citar só um exemplo, Manassés, um dos piores reis da história do povo de Deus, da história aí dos hebreus, enfim, e assim vai até Jesus Cristo, assim vai até o nascimento do Salvador.
E é maravilhoso a gente ver que Deus não deixou ninguém de fora, mostrando aquilo que Jesus, certa vez, respondeu aos escribas e aos fariseus, que ele não veio para aqueles que estavam com tudo resolvido. Ele não veio para aqueles que estavam com tudo em dia, se é que alguém poderia estar com tudo em dia, mas ele veio para os doentes, ele veio para os esquecidos, ele veio para os deixados de lado, ele veio para os insuficientes, como eu e você. Portanto, meu irmão, minha irmã, esse Cristo maravilhoso que desde o seu nascimento já revela a sua obra, já revela o seu propósito, revela o seu amor por nós, revela a sua capacidade de nos unir ao Pai, apesar de nada termos a oferecer a Ele. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a celebrarem esse dia com toda a intensidade, a celebrarem esse dia com toda a gratidão em nome de Jesus. Porque se ainda hoje nós somos achados em falta diante de Deus, se ainda hoje nós somos considerados insuficientes diante de Deus, agora, por causa desse dia, nós temos Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é mais do que suficiente para nos reconciliar com Deus e que nos dá graça mais do que abundante para esse relacionamento e para que um dia nós possamos estar todos reunidos na sua presença. Um Feliz Natal para você, celebre esse dia, seja grato a Deus por Jesus Cristo, que fez tudo por mim e por você. Amém. Muito bem. Olá a todos que estamos juntos nessa transmissão para falar sobre Natal, nessa data que a gente comemora o nascimento de Cristo. E como não podia deixar de ser, a figura central, desse Natal para a gente é Cristo. Eu sei que já trouxe diversas vezes essa mensagem sobre o Natal nesse mês, mas não é à toa. A gente tem a oportunidade de colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, Jesus em primeiro lugar nos nossos pensamentos nessa época, e vamos aproveitar então a oportunidade. Então o primeiro ponto que a gente deve pensar no Natal é que ele deve ser centrado em Jesus. Porque senão acontece, o Natal passa a ser simplesmente mais uma data corrida no nosso calendário e passando a data do Natal, onde se lembra do nascimento de Cristo, acabou, passou. Mas não é isso que Cristo quer para a gente. Ele não quer simplesmente vir e fazer uma visitinha para o café, ele quer algo que é transformador. Ele quer vir e fazer morada em nós. Então, para a gente poder aproveitar nesse Natal, não só na data do Natal, mas pensando em Cristo todos os dias da nossa vida, a gente deve convidá-lo para fazer morada em nós. E tem uma passagem bíblica que fala justamente isso, que está lá em João, no capítulo 14, no versículo 23, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então é isso, Jesus ele quer morar em nós. E para isso quer que as nossas vidas sejam transformadas de acordo com a sua vontade. Um outro ponto importante para a gente se lembrar nessa hora do Natal, que a gente comemora o Natal, é que a gente tem muitos ensinamentos legais na Bíblia. Tem ensinamentos muito profundos, tem conhecimentos, assim, sabedoria a dar e vender. Mas nada se compara a Jesus Cristo. Então, sem querer ofender o judaísmo, que certamente era a melhor opção na sua época, a gente pode falar ou pensar como se fosse um anúncio de carro. O que era bom ficou melhor. O que era ótimo ficou excelente com Jesus Cristo. E essa é uma grande transformação, uma promessa que Deus nos dá com Jesus. E aí, de novo, trazendo mais um versículo bíblico aí para nosso dia, a gente vai ler Hebreus 8, 6. E aí ele diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente,
quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Então essa é a promessa que a gente tem em Jesus Cristo. Então por isso que a gente deve focar, né, em Jesus no Natal, para trazê-lo com a gente todos os dias da nossa vida, mas também porque ele é uma melhor aliança, uma melhor promessa, ele é o melhor que nós temos nesse mundo afora. E para a gente, de novo, né, trazer à memória, né, a diferença que é Jesus Cristo, como assim eu costumava dizer, Jesus Cristo é o máximo, sim. E uma das palavras, né, uma das passagens favoritas minhas na Bíblia, que é uma passagem, né, de Jesus, e a gente encontra essas citações de Jesus no Evangelho, mas de fato é incomparável com qualquer outro ensinamento que a gente possa encontrar, mesmo na Bíblia. As palavras de Jesus são insuperáveis, são incomparáveis. E essa passagem, uma das minhas favoritas, está lá em Mateus 11, versículos 28 a 30, que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, a gente encontra nesse mundo caótico, né, a solução para as nossas vidas, que é Jesus Cristo. Busca Jesus, encontra Jesus, seu Natal vai ser excelente. Em especial, nesse Natal, eu e minha família recebemos um presente de Deus. A nossa filha, ela foi aprovada, né, na faculdade. Então, de fato, né, é um momento muito feliz para a gente, muito alegre, né, para a gente. E essa alegria, né, essa grande novidade, ou esse grande presente e bênção de Deus, faz com que a gente olhe a circunstância à nossa volta com a devida perspectiva, né? Então, dado o presente que Deus nos deu, problemas menores, né, infortúnios que acontecem, né, no nosso dia a dia perdem a relevância. E é nessa ideia, né, de prioridade que Deus nos ensina também a priorizá-lo nas nossas vidas. À medida que a gente o coloca em primeiro lugar nas nossas vidas e reconhece o favor, né, que ele tem por nós, a gente deveria, né, desconsiderar muitas situações, né, que tantas vezes a gente cria, como o pessoal fala, né, tempestade num copo d'água. A gente deveria ignorar e pensar como Deus tem sido maravilhoso para nós, como Deus tem sido especial para nós. E eu trago então, né, mais uma palavra aí de Jesus, né, em Mateus 6, versículo 33, uma passagem tão conhecida, que diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, de fato, nós todos, né, temos motivos maravilhosos para agradecer e reconhecer Deus nas nossas vidas. Mas o principal motivo que Deus nos dá para a gratidão é a salvação que Ele nos oferece. E para terminar, né, já está meio longa essa mensagem, mas para terminar eu vou trazer uma história, né, que eu li, né, num devocional, né, nessa semana, que conta a história de uma menininha que chega numa loja de antiguidades e quando ela vê, né, o dono da loja, né, que está ali no balcão, ela diz que quer comprar uma pulseira muito bonita, né, que estava na vitrine. E o vendedor, né, ouve, né, a menina e fica pensando: nossa, mas essa pulseira aí, ela é muito valiosa, né? Como é que ela vai fazer, né, para comprar essa pulseira? E aí a menininha tira assim, né, do bolso, né, um pacote, né, de moedinhas e fala: desde que a minha mãe morreu, quem cuida de mim é minha irmã mais velha. E eu queria que esse Natal fosse especial para ela. Então eu peguei todo o dinheiro que eu tinha no meu cofrinho e trouxe para comprar esse presente que eu sempre passava na vitrine e achava que ela ia adorar. E o dono, né, da loja, o vendedor, né, ele se comove, né, com aquela história e pega a pulseira, bota num presente, num pacote de Natal e dá para a menininha levar para a irmã dela. Passado, né, alguns dias, né, logo depois do Natal, entra uma moça na loja e, muito preocupada, né, ela traz a pulseira, né, para o vendedor. Diz: olha, desculpa, a gente não pode pagar, né, por essa pulseira, a gente não tem os recursos para isso. Como é que minha irmãzinha, né, poderia vir e comprar, né, essa pulseira tão preciosa sua?
E o vendedor, né, o dono ali da loja, falou: olha, você não precisa se preocupar, porque a menininha já pagou por esse presente. E aí a irmã, né, confusa, né, fica pensando, puxa, e pergunta para ele: poxa, mas como? Quanto custou essa pulseira para ela ter, né, o dinheiro, né, para pagar por ela? E o vendedor diz para ela: a sua irmã, a menininha, pagou com tudo que ela tinha essa pulseira. E embrulhando de volta, né, aquela pulseira dentro, né, do pacote, né, de presente, entrega para a moça. E trazendo então para o contexto cristão, a gente pode pensar que Jesus Cristo, ele pagou pela nossa salvação com tudo que ele tinha, entregou a sua vida por nós. Jesus, né, se a gente pensar, né, que ele tinha todo o poder, mas ele entregou, né? Ele podia ter evitado aquela cruz, ele podia ter saído daquela circunstância, mas ele se entregou para que nós tivéssemos a salvação. Se eu falei agora há pouco, né, que fiquei muito feliz, né, com a vitória da minha filha, imagina como Deus não era feliz, né, com aquele filho perfeito, Jesus Cristo, que ele tinha. E mesmo assim, ele entregou para que nós tivéssemos a salvação, para que a gente pudesse entender que o que custou a nossa salvação foi o preço mais alto. Para Jesus, tudo que ele tinha, mas ele achou que valeu a pena morrer por mim, por você, por cada um de nós, para que hoje a gente pudesse dizer Feliz Natal para todos, que Deus comprou e nos deu, né, o maior dos presentes nesse Natal. Sejamos então gratos a Ele, que faz maravilhas nas nossas vidas. Amém? Feliz Natal para todos. Ensinar o que é amar, com palavras e com obras o seu reino veio restaurar, ensinar a humildade não de boca, mas de coração, resgatar o viciado de sua prisão. 5 pães e com 2 peixes ele alimentou a multidão, curou cegos e leprosos e fez paralíticos andar. Seu desejo realmente para o mundo era revelar o caminho da verdade e da redenção. Ele é o príncipe da paz, ele é o Senhor da eternidade, ele é o Rei dos Reis, o nosso Salvador. Leão da tribo de Judá, é exaltado entre as nações, ele é o Cordeiro Santo, digno de louvor. Yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh. Cristo veio a esse mundo pra nos ensinar o que é amar, com palavras e com obras o seu reino veio restaurar, ensinar a humildade não de boca, mas de coração, resgatar o viciado de sua prisão. 5 pães e com 2 peixes ele alimentou a multidão, curou cegos e leprosos e fez paralíticos andar. Se o desejo realmente para o mundo